Olá, meus amados queridos, bom dia, que Deus abençoe a todos vocês. Estou aqui para trazer instruções, louvado seja Deus, a respeito de como fazer a obra de Deus, né? A palavra do Senhor fala sobre o obreiro que deve ser aprovado, que deve manejar a espada, né? Muito bem. O obreiro ele deve ser preparado primeiro antes que é mandado a obra do Senhor. O Senhor Jesus ele escolheu 12 discípulos e instruiu, ensinou para grandes obras. Então cada um tem um nível diferente na obra do Senhor. Cada um foi chamado para um trabalho na obra do Senhor. Um foi chamado para ser pastor, outro foi chamado para ser bispo, outro foi chamado para ser apóstolo, outro foi chamado para ser evangelista, outro foi chamado para ser missionário. E cada um foi chamado para uma missão na obra do Senhor. Dependendo da quantidade que a pessoa vai estar ali cuidando, né, de alma, é aquilo que o Senhor vai dar à pessoa, né? Eu aprendi uma coisa, pessoal, e eu vou estar falando para todos vocês agora. Isso é um código, né? É um código do que eu aprendi na caminhada da vida. Se você sabe que você não aguenta carregar um fardo, o que você deve fazer? Não pedir ele, né? E a Bíblia fala que o fardo de Jesus, ele é leve e o seu jugo é suave. Então tem muita gente que faz a obra de Deus, que faz insatisfeito, ou de forma preguiçosa, né? Relaxante, e que não faz as coisas como a obra de Deus pede. Eu não estou falando homens, estou falando a obra, né? A obra do Senhor. Fazer a obra de Deus não se trata só de pegar uma vassoura e tirar a terra do salão, ou pegar uma vassoura ali, enfergar o piso do banheiro, ou limpar o vaso, ou outra coisa semelhante a isso. Fazer a obra de Deus se trata também de hospitalidade. Hospitalidade se trata de, né, de hospedar pessoas em sua vida. Hospedar pessoas em sua vida é você cuidar de alguém. Cuidar de alguém. Eu lembro muito bem sobre um tempo passado que eu ia num hospital e lá eu ia fazer orações na vida das pessoas enfermas. Também lembro que eu ia fazer visita às pessoas e até hoje eu faço visita, porque eu peguei aquelas pessoas como hospitalidade. Eu trouxe para um cuidado de minha vida, cuidar daquelas pessoas como Cristo ele hospedou muita gente em sua vida, né? Pessoas que estavam doentes, ele foi visitar, curou. Pessoa que teve fome, ele foi lá dar o de comer. Então Jesus ele é o maior exemplo, né, como fazer a obra do Senhor. Também, para quem faz a obra de Deus, ele tem que aprender a amar as ovelhas. Porque se ele não aprender a amar as ovelhas do Senhor, ele não vai conseguir ver a importância dela, né? Eu lembro da história de Davi. Davi ele deu a sua vida por causa de um cordeiro, né? Um filhotinho ali de ovelha. Ele deu a sua vida. Ele lutou com o urso, lutou com o leão, para que não fosse devorada a ovelha, né? Não fosse devorada a ovelha. E Deus se agradou dessa simples atitude de Davi pelo animal, né? A ovelha. Então Deus, ele, como se agradou de Davi, deu a oportunidade a Davi de ele
ser o rei de Israel. E quando Davi recebeu essa honra de ser rei, recebeu a consagração do profeta Samuel, ele, com os dias que foi se passando, ele ouviu falar sobre a afronta de Golias. E quando ele ouviu falar sobre a afronta de Golias, também as propostas que estavam acontecendo, quem matasse o gigante ou quem lutasse com ele. Então Davi não esperou e foi lutar, pelejar. E eu digo para vocês que Deus se agradou da atitude de Davi. E ali ele venceu aquele gigante. Ele deu honra a Deus e a Israel. Estava sendo desvalorizado pelo gigante. Então fazer a obra de Deus são comparáveis a essas coisas, né? Da honra a Deus e da honra à obra de Deus, né? Não deixar que as coisas de Deus seja desvalorizado ou feito com relaxadamente. Então, para quem quer fazer a obra de Deus, tem muita coisa, né? Fazer a obra de Deus. E hoje você sabe muito bem que nem todos os que se coloca a fazer a obra de Deus são instruídos corretamente para estar em uma posição que ele possa, né, cumprir o seu chamado. Às vezes tem deficiências. Muita gente tem deficiências, né? Todos nós temos deficiências. Ninguém é perfeito. O varão, ele deve ser perfeito, sim, mas nem todos são perfeitos. Mas Deus, ele dá a capacidade, dá sabedoria, né, instrução, como fazer a obra dele. Olha que Jesus levou 3 anos para deixar os apóstolos preparados para fazer os Messê, levar a palavra de Deus aos lugares de necessidade. E mesmo assim tinha pessoas que tinham dificuldade para se comunicar com o povo. E o obreiro tem que aprender a se comunicar com o povo. O obreiro deve perder a timidez, aprender a se comunicar com o povo. Ele também tem que ter sabedoria no falar, porque o obreiro, ele deve saber como manejar a espada. Não está se tratando de uma espada de ferro, está se tratando das suas palavras, o que sai de sua boca. Então, o que sair de sua boca e for a palavra certa, vai convencer, vai converter, vai mudar a vida da pessoa. Então é isso. O obreiro, ele deve, né, aprender isso, saber se comunicar, porque a comunicação vai ajudar muito na área da evangelização. Porque hoje nem todo mundo quer evangelizar, porque não sabe se vai conseguir ganhar as almas. Você tem que ter a certeza, quando você sair para evangelizar, a certeza que Deus vai usar a sua boca e aquilo que você ter conhecido em sua palavra, né? O obreiro também deve ter o conhecimento da palavra de Deus, né? Porque quando Deus for usar, ele vai lembrar de toda a palavra que ele leu ali do livro sagrado. A Bíblia fala que o Senhor mandaria o Consolador, né, o Espírito Santo, para que lembrasse tudo que foi dito por ele, né, aos seus discípulos. Então o Espírito Santo ia fazer que os discípulos se lembrassem de tudo que o Senhor tinha ensinado. Então ali começou a escrever os apóstolos de Cristo, né, aquilo que o Senhor ter feito, aquilo que o Senhor ter ensinado. Ele começou a escrever depois da ressurreição, depois que Jesus foi
as alturas, né, que o Espírito Santo desceu sobre ele. Então começou, né, registrar, escrever no livro sagrado, né, os pergaminhos, a palavra do Senhor, de tudo que tem acontecido. Então isso é muito bom a pessoa saber, né, se expressar. Às vezes você fica perguntando, mas eu não fiz teologia, não fiz nenhum curso para isso, e como eu vou poder ensinar? Eu digo para vocês que a teologia é um ajuste, ajustar, é melhorar, né, o seu conhecimento. Mas se caso você não tenha condições de fazer um curso teólogo, um curso de teologia, um curso básico, você pode estar ali buscando de Deus a sabedoria que vem dele. Porque o Senhor diz lá em Tiago que se tiver falta de sabedoria, deve pedir a Ele. Então, quando você pede sabedoria ao Senhor, pelo fato de você não ter, Ele vai te dar, porque Ele vai ver como necessidade. Só se você pedir a sabedoria para você usar ela para o mal, então Deus não vai te dar. Mas se você usar a sabedoria para o bem, Ele vai te dar a sabedoria. Como Salomão, quando pediu sabedoria ao Senhor, não foi porque ele queria ser melhor do que as pessoas daquela época de conhecimento, aconselhamento, alguma coisa semelhante a isso. Ele pediu sabedoria ao Senhor porque ele queria julgar as causas do seu povo e não queria julgar de formas injustas. Então ele teve que pedir sabedoria ao Senhor para que julgasse as causas do seu povo, soubesse julgar, né? Então, primeiro, a sabedoria vai ajudar bastante. A visão. Nem todos hoje têm visão da obra. Que é a visão da obra? Tem pessoa hoje que anda em uma ansiedade, que já quer subir o degrau antes do tempo. Você tem que ter paciência, esperar o tempo que Deus, Ele vai te aumentar o seu nível espiritual para uma posição melhor na obra do Senhor, né? E tem pessoa que ela está como candidato, depois está como obreiro, aí de obreiro já quer passar para outras etapas e não é assim, né? Ou seja, você não pode ficar ansioso por causa de título dentro da igreja. Você deve, louvado seja Deus, você deve buscar o crescimento seu espiritual e espiritualidade. Você deve buscar seu crescimento, né? Você deve buscar o seu crescimento. Como eu busco o crescimento para a minha vida espiritual aumentar? Buscar ali estar orando mais, jejuando, se consagrando e buscando sempre ali, pedindo a Deus de sua direção. Eu sei que apesar dos anos, dos meses, dos dias, de você estar ali exercendo, né, a sua vida com Deus, ali meditando a palavra e tudo, isso vai ajudar você a ter experiência, né? Mas para mais conhecimento do mundo espiritual, você precisa estar mais orando, mais santificando, para que Deus venha te revelar. Eu vou deixar até aqui, pessoal, as instruções, tudo certinho, mas no decorrer aí do dia eu vou estar mais falando sobre uns códigos bons para quem deseja fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus não é estar só dentro de 4 paredes, dentro de um templo, mas também fora do templo, também é fazer a obra de Deus no seu trabalho. Obviamente você não vai ficar falando da palavra de Deus toda hora dentro do seu trabalho, não, você vai correr risco de perder.
Mas no momento oportuno, no momento certo, o Espírito Santo vai te tocar e você vai abrir a sua boca e vai falar, né? Na sua casa também, você tem que saber como se expressar dentro de sua casa para que você não venha criar contenda. Eu sei que tudo tem um tempo certo e tem a hora certa, então você tem que saber o momento e a hora certa de você poder levar a palavra de Deus para os seus familiares. E também não precisa estar jogando pérolas para os porcos, né, pisar em cima, né? Você tem que guardar palavras ou guardar as pérolas para no momento certo, para na hora certa você usar. Beleza? Então, falar também da palavra de Deus na rua, em algum lugar onde você tiver e tiver oportunidade, né? Mas saber como entrar, saber como sair, para que você não entra e não consegue sair. Beleza? Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus.